Olha, eu estou falando com vocês aqui neste domingo, dia 22 de dezembro, véspera de Natal. Tempo bom em Porto Alegre. Olha, no meu blog, polibiobraga.com.br de hoje, domingo, eu trabalho domingo também, eu estou registrando ali as principais informações a respeito desse grave acidente aéreo, né, com uma pequena aeronave ali em Gramado. Um avião saiu do aeroporto de Canela, que fica a cidade gêmea de Gramado, e poucos minutos depois, hoje de manhã, ele caiu em plena avenida, Avenida das Hortênsias. Eu canso de passar por ali no percurso entre Gramado e Canela. Era muito cedo da manhã. Morreram os 10 ocupantes que estavam no avião, né? Do empresário de Jundiaí, São Paulo, Galeazzi. E muitas pessoas se feriram também, mais por inalação. Duas em estado grave aí com queimaduras, né? Mas, enfim, é uma tragédia enorme essa aqui do Rio Grande do Sul, que se soma a uma outra tragédia aí de Minas Gerais, com mais de 40 mortos de um ônibus. Ninguém está livre, né? De avião, de estrada. Tem gente como eu que se apavora quando entra dentro do avião, achando. Eu já acho de cara que eu vou morrer quando entro de um avião. Mas, se você examinar bem, morre mais gente nas estradas do que, mesmo proporcionalmente, hein? Do que em aviões. Uma tragédia de fim de ano aí, que está abalando todo mundo aqui no Rio Grande do Sul, né? Bom, senhores, eu vou falar sobre economia hoje, domingo, com vocês aqui, porque estamos chegando ao final do ano e eu acho que vale a pena aproveitar essa calmaria aqui de Porto Alegre. Porto Alegre tem 1,5 milhão de habitantes. Eu acho que mais de meio milhão já saiu para as praias aqui. Não tem. A praia que tem aqui é do Guaíba, mas praia de mar não tem. Então o pessoal pega aí, principalmente o litoral norte, se toca por uma autoestrada, um freeway, e para o litoral norte, e também para o litoral sul de Santa Catarina. Sai muita gente. Eu saí agora há pouco nas ruas aqui de Porto Alegre, elas estão quase vazias em função disso aí. Porto Alegre fica bem vazia. Tem gente que prefere até Porto Alegre no verão porque ela fica com cara de cidade do interior. Bom, mas o fato é que nós estamos chegando aí ao final do ano e eu acho que já vale sim a pena, aproveitando essa calmaria aqui de Porto Alegre, para estudar um pouco mais e quero fazer um pequeno balanço inicial meu, né, sobre o mau estado atual da economia brasileira e as perspectivas para o ano que vem, que não são boas, né? A virada do ano eu vou fazer esse balanço para vocês, mas antes eu queria registrar aqui que eu já recebi algumas dezenas de encomendas desse livro aqui, Cabo de Guerra, um livro que eu escrevi, são 500 páginas, que registra o enfrentamento aí da ex-governadora Ieda Cruz, a primeira mulher a governar o Rio Grande do Sul até hoje, com o governo lulopetista aí, do primeiro mandato do Lula aí, né? Enfrentamento principalmente com o então ministro da Justiça Tarso Genro, né? Eu descrevo tudo isso aqui em detalhes, né? Custa R$ 80, já despachei vários aí para vocês que estão me prestigiando aqui, né? Quem quiser encomendar, eu tenho uma cota aqui de uns 40 exemplares que me foi cedido pela governadora Ieda Cruz, né? E estou à disposição aí, é só ligar para o meu WhatsApp 51 999459810. O código de área é 51. Depois 999459810. Eu mesmo atendo. Quem está se comunicando comigo aí, essas 20 pessoas que já fizeram encomendas, que eu já mandei o livro aí, sabe disso, que eu mesmo falo. Eu mesmo faço tudo. R$ 80 cada um. 999459810. Bom, e vamos então à questão da economia, né? O que nos espera para o ano que vem. Eu acho que o que nos espera para o ano que vem é algo parecido com o caos econômico. Opa! Mas é verdade, é algo parecido com o caos econômico que nós tivemos aí em 2014, 2015 e 2016, que resultaram numa recessão continuada, a recessão mais grave continuada da história do Brasil, da economia do Brasil, uma inflação na época, né, de 2 dígitos, com vetor de alta ainda, né? E como resultado, claro, disso tudo aí, vocês se lembram, o resultado foi o impeachment da Dilma Rousseff, né? Que foi posta para fora do governo, não apenas por sua inaptidão na gestão pública, pelos maus resultados da economia, mas, claro, também por aquelas dramáticas, trágicas revelações da mais oceânica onda de corrupção jamais registrada antes em qualquer governo do Brasil. Bom, a conjugação da crise econômica com crise política, olha, é o que está se vendo agora, inclusive de novo, é nitroglicerina pura. O jornalista Milton Carvalho,
do jornal, do blog O Antagonista, ele pergunta hoje, o governo Lula acabou? Vocês acham que acabou o governo Lula? Eu acho que está acabando. A crise econômica assusta até a insuspeita revista inglesa The Economist. Eu digo que é insuspeita porque essa revista, do ponto de vista político, é muito alinhada, ideológico, né, com a esquerda mundial. Bom, mas o Economist, na edição desse final de semana, a revista mostra com clareza que a política ou a falta de política fiscal consequente assusta desde já quem entende de economia, como são os casos dos agentes do mercado financeiro, a banca, como também os empresários brasileiros e estrangeiros, jornalistas, inclusive como eu. Porque os números do que sai e do que entra de dinheiro, trocando em miúdos, mostram um desbalanceamento inadministrável na casa dos gastos. É isto, e isto, no entanto, isso aí não pode ser contido por política monetária nenhuma. Nem por essa política monetária é consequente do Banco Central aqui. Ela não consegue conter isso aí. No balanço deste final de ano, por exemplo, o competente economista gaúcho aqui, o Marcelo Portugal, que é da FEComércio, ele está prevendo o pior dos mundos a partir do segundo trimestre do ano que vem. Parecido com isso que eu estou falando aqui para vocês. Ele vai longe e diz assim, olha, vem recessão para o segundo semestre do ano que vem. Pode anotar aí, é em recessão. E uma recessão semelhante à de 2014, no primeiro ano do segundo mandato de Dilma Rousseff, do PT. Naquele primeiro ano de 2014 não houve recessão, mas quase, ficou ali no zero. O PIB cresceu 0%. Dilma praticou então, portanto, algo parecido com isso que está acontecendo agora, o que vai se registrar com mais profundidade no ano que vem, a partir do segundo semestre, e ela foi posta para fora. Hein? É o que vai acontecer com o Lula também. A política econômica, ou a falta dela, demonstra o lado esquizofrênico e incompetente dos governos do PT e deste governo nomeado Lula da Silva. Existe, sim, um pânico por parte dos agentes do mercado financeiro, dos investidores, dos empresários, porque esta política fiscal não se sustenta nem mesmo com a aprovação deste pacote de corte de gastos, que eu denomino também de pacote de corte de gastos e de aumento de despesas, porque é o que trata também disso. Benefícios que foram concedidos por esse pacote representam aumento de despesas ou não. O déficit nominal do governo brasileiro, das contas do governo brasileiro, administrados pelo governo brasileiro, o que deveriam ser administrados pelo governo brasileiro, já corresponde a 10% do PIB. E a dívida bruta do governo federal beira 10%, passa disso aí. Bom, claro que de posse de todas as informações reveladoras de 2 anos seguidos de desordem na economia, de um governo que não produziu nada de útil até agora, o reflexo inicial só poderia mesmo ser essa disparada do dólar, que é a ponta do iceberg de um problema maior. A moeda americana subiu 20% em apenas um ano no Brasil. Nem mesmo os inéditos leilões de 27,7 bilhões de dólares deste mês, algo jamais visto, conseguiram debelar este fogo ardente. Porque a causa da alta do dólar é a total desconfiança sobre a capacidade de gestão deste governo incompetente e gastador que não consegue produzir nada de útil para o povo brasileiro. O governo federal nomeado tenta passar a culpa disso tudo aí para o Banco Central, para os banqueiros da Faria Lima, para os especuladores internacionais, quando a responsabilidade é toda sua. Só falta que peça ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, que decrete a inconstitucionalidade da alta do dólar. Porque já pediu, por exemplo, que os responsáveis pela alta do dólar, e eles disseram que eram os especuladores, sejam punidos. Se dando conta, assim, ele sabe que a responsabilidade é do próprio governo. Se tem que punir alguém, se o Alexandre de Moraes tiver que punir alguém, coisa que ele não vai fazer, seria o próprio governo. No caso do Brasil, deste momento, melhor mesmo seria revogar este governo federal nomeado, porque ele vai acabar tomando impeachment muito antes do final do seu prazo de validade. Neste final de 2024, do ponto de vista da nossa economia brasileira, o que eu posso recomendar para vocês é que se preparem para um 2025 turbulento. Eu não gostaria de dizer isso, mas essa é que é a verdade.
O que há de bom, se é que possível enxergar algo de bom nisso tudo aí, é que depois de tudo isso aí, dessa tempestade, só mesmo a volta do Bolsonaro.